Olá, pessoal. Vamos falar hoje sobre método da taxa de retorno, né, que é a TI, na disciplina de Engenharia Econômica, primeira parte. Aqui, só para relembrar alguns conceitos que a gente sempre está usando, né, achando o valor VP dado que eu tenho um valor futuro, né, valor presente dado que eu tenho um valor futuro. Tem essa forma no LibraCalc que é muito parecida com a do Excel também. Aqui os fatores. Às vezes o valor presente é chamado de valor descontado, porque a gente tem aqui uma divisão, né, e acaba diminuindo em relação ao valor futuro. Aqui está o fator, aí o VP, né, eu quero achar um valor futuro e achar o valor presente seria mais ou menos mais ou menos não, é dessa forma o fluxo de caixa. Aqui também eu posso ter um valor uniforme, querer achar um valor presente também seria essa mesma fórmula, só que no campo eu vou preencher aqui no pagamento esse valor uniforme, seria desse tipo, o fluxo de caixa. E vamos à taxa de retorno. É, no inglês também of Return, que é o RO, né, também, mas também é conhecido como TI, taxa interna de retorno, retorno do investimento, que é o ROI, e o índice de lucratividade, apenas aqui para citar três, né? Aqui vamos chamar de T. É a determinação realizada usando o processo de analítica, tentativa e erro, e mais rapidamente utilizando fórmulas, né, funções de planilha. A gente vai usar a planilha eletrônica também, e aqui também a gente poderia até usar métodos numéricos, né, como por exemplo a abscissão, método secante, né, Newton. Aqui eu vou explicar rapidamente como seria o método da abscissão, mas não é bem o foco da nossa disciplina, mas tem outras formas de se fazer, não apenas em planilha eletrônica, que você pode implementar um algoritmo também e fazer. Aqui a definição da TIR, né? Definição, a taxa I asterisco, suposta única, que anula o valor atual líquido, né? Que também é conhecido como valor VPL, isto é, val igual a zero. Por consequência, também anularia, né? Anula o VF, se for o valor futuro líquido, e também o do uniforme líquido. Então, nesse caso, aquela TI é a taxa que vai zerar o valor presente líquido. Aqui a gente tem aqui esse gráfico. Então, aqui, né, a gente, por exemplo, tem uma taxa aqui, aí ela, né, onde eu igualo os meus recebimentos com os meus pagamentos, seria essa taxa aqui, né, entre 60 e 70. Então, que eu vou ter meu VPL igual a zero. É que você tem como aquele equilíbrio, né, entre recebimentos e pagamentos. Aqui, quando tem apenas uma troca de sinal, diz que é supostamente única. Aí a gente pode ter mais de uma TI, mas aí a gente vai falar na parte 2 desse conteúdo. Aí a interpretação, né? Da perspectiva de alguém que tomou dinheiro emprestado, a taxa de juros é aplicada ao saldo não pago. Desta forma, né, que o valor total do empréstimo e os juros são totalmente liquidados exatamente com o último pagamento do empréstimo, né? Seria, que tem esse valor zero. Da perspectiva do credor, há um saldo não recuperado a cada intervalo de tempo, a taxa de retorno desse saldo não recuperado, o saldo do credor, de forma que a quantia total cedida do empréstimo mais os juros são recuperados exatamente no último dia do recebimento. Então, a taxa de retorno é uma expressão que descreve ambas perspectivas. Então, você pode ter tanto do ponto de vista do credor ou da pessoa que tomou dinheiro emprestado. A diferença vai ser que os sinais dos fluxos de caixa, mas em termos matemáticos, a TI é a mesma, para os mesmos valores, né? Aí, aqui, a gente vai ter a TI maior que a TMA, se a gente comparar, né, a alternativa é economicamente viável, e a TI, aqui faltou, menor que a TMA, não é economicamente viável.
Lembrando que é um critério, né? Assim, mas para escolha, né? Não recomendo usar só a TI, mas a gente vai falar um pouquinho mais na frente. Obtenção da TI utilizando o método analítico tentativa e erro. Desenhar o diagrama do fluxo de caixa, né? O primeiro passo é o fluxo de caixa, né? Geralmente, né, gente, passa sempre isso nas análises de econômica. Ai, desculpa, que eu tinha parado de compartilhar. Depois, montar a equação da taxa de retorno, simular os valores de I pelo método tentativa e erro até que a equação seja equilibrada. Então, assim, gente, quando a gente vai estimar essa TI, para a gente ver onde ocorre esse zero do VPL, vai ser justamente naquele ponto, né, entre os dois pontos que é a troca de sinal. E a gente percebe isso, né, analiticamente, quando um lado sai do VPL negativo e vai para o positivo, ou do negativo vai para o positivo, ou do positivo vai para o negativo. Então, você percebe que você tem um cruzamento do eixo, né, horizontal, e aí está o zero, né? Por exemplo, aqui, a função do VPL é positiva e passa para negativo. Então, aqui há essa troca de sinal. Então, a gente observa isso na função do VPL. Então, aí, nossa TI vai estar nesse ponto aí, nesse intervalo. Usando uma planilha eletrônica, tem a ferramenta TI, tem a fórmula TI, né? Você coloca os valores, e você vai fazer a estimativa da TI. Aliás, você pode só colocar os valores. Aí a estimativa geralmente se usa muito quando você tem mais de uma TI, você pode colocar um valor que você estima que seja próximo, né? E também a gente pode usar a ferramenta atingir meta, que a gente vai também explicar aqui. Aí aqui tem esse exemplo que nós vamos fazer. A engenheira de produção da empresa Avante e Além, está construindo um dos edifícios mais altos do mundo, né? Na China, e solicitou que fossem gastos 500 mil agora, durante a construção, em um software e hardware para melhorar a eficiência dos sistemas de controle ambiental. Espera-se que isso economize 10 mil por ano durante 10 anos em custo de energias e 700 mil no fim dos 10 anos em custo de reposição de equipamentos. Aí aqui a gente vai encontrar a TI, tá? Aí o primeiro passo é desenhar o fluxo de caixa. O fluxo de caixa seria esse, né? 500 mil num período zero, 10 mil, né, nos 10 anos, e no último tem esse 700 mil também de retorno. Então, aqui seria o diagrama de fluxo de caixa. Aí, nosso VPL seria o quê? Esse valor de 500 mil já está no valor presente, então seria o valor de 500 mil, mais, né, esse 10 mil, usando um fator, que é um valor uniforme, um P dado U, e esse 700 mil, P dado F. Seria assim a fórmula, né, gente? Usando os cálculos das fórmulas, dos fatores, né? E usando um fator aqui, ó, um P dado U vezes 10 mil a 10 anos, e um P dado F de 700 mil em 10 anos. Aí essa taxa que a gente desconhecida, né? A gente pode chamar de I asterisco. E simular os valores, né? Então, eu vou dar aqui a ideia do método da abscissão, só para vocês perceberem que a gente pode usar as questões, né? Por exemplo, cálculo numérico para isso, mas ao final da aula eu vou explicar também na planilha eletrônica. Primeiro, né, no método da abscissão, a gente vai ter uma função, né, que no caso é a nossa função do VPL, aí a gente vai partir do intervalo que há a troca do sinal. Depois a gente vai pegar aquele intervalo e fazer uma subdivisão, né, fazer uma média entre os dois pontos e achar um valor médio e achar também para cada valor os f's da função. E repetir isso até que o critério de parada seja desejado. Aí, por exemplo, aqui a gente tem várias taxas aqui. Aí a gente vai, vamos dizer, 01, 02, 03, 04, 05,
0,01, né? Na verdade, 0,02, 0,03, 0,04, 0,05, 0,06. Ou seja, 1%, 2, 3, 4, 5, 6%. Aqui é a fórmula do VPL, a gente quer zerar esse VPL, né? A X é aquela taxa que zera o fluxo do VPL, que eu igualo, né, assim, meus pagamentos e recebimentos. Aí a gente faz aqui a substituição, né, para essas diferentes taxas. Então, a gente percebe que a troca de sinal, né, aqui nesse intervalo entre 0,05 e 0,06, né? Então, a gente tem essa troca de sinal aqui, né? Então, a gente já sabe que está nesses dois pontos. Aí, pelo método da abscissão, a gente vai fazer a média desses dois pontos. A gente faz a média desses dois pontos. Aí, né, a gente tem essa média aqui. Aí a gente tem um valor de F para 0,05, 0,055 e 0,06. Então, a gente percebe que a gente já atualiza o intervalo. Antes era 0,5 a 0,6. Agora a gente já percebe que a troca de sinal está aqui entre 0,5 e 0,55, né? Que muda de sinal aqui. Então, a gente tem essa troca de sinal. E o erro é o valor que a gente está considerando o valor da função, FK, que é esse valor aqui. Então, a gente faz isso, né? Vai fazendo até que esse valor aqui seja próximo de zero, né? Que é, no caso, quando a nossa função do VPL se aproxima de zero. Aí, se a gente for fazer isso, a gente percebe que chega mais próximo de zero quando chega o xk igual a 0,516. 0,0516, ou seja, 5,16%, né? Que está aqui. Então, o método da abscissão é uma das formas que a gente poderia usar para fazer a Chayati, mas agora a gente vai fazer usando aqui a planilha eletrônica. Só aqui tem esse fluxo, né, de caixa, né? A gente escrevi aqui. Aí vamos usar as fórmulas, né? Aqui eu vou fazer teste, né, de, de função. A gente viu lá, a gente pode só colocar aqui, né? Imagina que a gente não sabe ainda o valor da TI. Vamos variar, como a gente fez lá no primeiro do método, né? A gente vai variar de 1%, botar aqui até 10%. Podia ser mais, tá, gente? Mas aí vamos fazer assim. Aí quem é o VPL? O VPL, ele é valor presente aqui de 500, menos 500 mil, já está no presente, então a gente só coloca. E vou fixar a célula, porque esse valor, né, ele se mantém, né, para a fórmula se mantém. O que vai variar na fórmula é só a taxa, né? Mais VPL, que é a forma do VPL. A gente pega esses valores aqui abaixo e também fixo. Aqui a gente comentou bastante isso nas primeiras aulas. Qualquer coisa, se vocês estão com dúvida no cálculo do VPL, dá uma voltada lá nas primeiras aulas. Ah, tá, gente, desculpa. Aqui na minha forma do VPL, a primeira parte que pede é justamente a taxa. Aí eu não sei a minha taxa, né? Então a gente vai colocar aqui que a gente está variando, né? Aí depois os valores. E aqui a gente vai fazendo aqui os testes. Então, eu só puxei a fórmula, né, gente? Só conferir aqui, eu sempre faço isso aqui, ó. Aí eu confiro que a fórmula tá tudo ok, né? A variação, né? Ó, aqui, então, o zero da função tá nesse intervalo aqui, tá, gente? Ó. Aí eu posso dizer, não, minha TI está entre esse valor e esse outro valor aqui, né? 0,05% e 6%. Outra forma de fazer a TI é usando a ferramenta atingir meta. Então, eu boto aqui, posso até colocar zero, né? Não tem problema. Onde vai estar a minha TI. E aqui a forma do VPL de novo. Aí, então, eu vou pegar o valor presente. Aqui, como é uma fórmula única, eu não preciso fixar a célula. VPL, a minha taxa que está aqui nessa célula e os valores.
Essa é a minha forma do VPL, né? Aí eu venho aqui em ferramentas, aqui no LibreCalc. No Excel, se eu não me engano, você vai em dados e tem atingir metas. Atingir meta. Aí tem, aliás, teste de hipótese. Aí dentro do teste de hipótese tem atingir meta. Aqui em ferramentas, no LibreCalc, você vai aqui, atingir meta. Aí, célula da fórmula é a célula que contém a fórmula do VPL. Valor desejado, eu quero que o meu VPL seja zero, não é isso? Que é o conceito da TI. E variando a célula da taxa. Aqui, já calculou. Ó, já achou aqui minha taxa. 0,16. Outra forma de fazer é usando a fórmula da TI. É igual, né? TI. Aqui embaixo, gente, aqui TI. Aí eu seleciono só os valores, ó. Aqui é só colocar os valores. Você pode colocar uma estimativa, mas aqui nesse caso, como é única, né? Só uma troca de sinal, eu não preciso. 5,16. Então, aqui são as formas de encontrar aqui, todas encontraram o mesmo valor, né? Tem que ser o mesmo, pode fazer diferença. Então, voltando aqui para os slides, aqui a gente tem, né, o cálculo, atingir meta. Aí, nesse caso, minha TMA, nesse problema, deixa eu só voltar aqui para ver o que se diz a TMA. Aqui não foi, só pergunta a ti. A gente não deu TMA. Aí, nesse caso, o critério de viabilidade é se você for maior que a TMA, for maior que a TMA, aquela alternativa é economicamente viável, e se é menor, não é economicamente viável. Mas a gente continua falando um pouquinho mais de TI na próxima aula, que a gente vai ver um pouquinho sobre análise incremental com a TI e a TI modificada, e múltiplas TIs também. Obrigada e até a próxima.